Notícia importante do São Paulo: o tricolor negocia nesse momento com duas empresas diferentes a venda dos naming rights do Morumbi. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te dar todos os detalhes sobre o assunto. Quero repercutir também a segunda-feira agitada para Leila Pereira. Torcedores do Palmeiras se mobilizaram pedindo a saída da presidente. Qual o motivo? Você vai saber daqui a pouco. Vou falar também sobre o Corinthians, que vai fazer uma última investida em um técnico português. Quem será ele? Para completar novidades importantes de Flamengo e Internacional, que disputam o mesmo atacante, Dentinho já tem novo destino, vai jogar em um clube nordestino. Vou te falar ainda sobre o Vasco da Gama e a repercussão da bomba da segunda-feira, a venda do clube para uma empresa americana. Tem gente importante no Vasco radicalmente contrária a esse movimento. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem bacana ter vocês por aqui diariamente. E em vez de pedir, só queria agradecer por todas as visualizações, curtidas, compartilhamentos, aquela coisa toda, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, que não é meu e sim de vocês. Bom, bora começar esse vídeo, não sem antes dividir uma dica importante com vocês. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Sportbet Brasil, a casa de apostas esportivas que sempre prepara ótimas odds para vocês. Não à toa, ela não para de crescer e tem o grande Milton Neves como embaixador. Tô aqui com o site da Sportbet Brasil aberto para mostrar para vocês os jogos dessa terça-feira. Tem Copa do Brasil, entre várias outras competições. Mas vou clicar aqui em cima em futebol para abrir as opções. Ó, dá uma olhada na quantidade de campeonatos disponíveis. Vou rolar para baixo até encontrar Internacional de Clubes. Depois vou selecionar Champions League nessa terça-feira. Dois jogos super importantes. Vila Real e Juventus na Espanha, Chelsea e Lille na Inglaterra. Todos esses dois jogos com cotações muito legais. Clicar em voltar. Vou de novo procurar por Internacional de Clubes. E depois vou acionar Libertadores da América. Afinal de contas, nessa terça-feira tem a estreia de dois clubes brasileiros. O Fluminense e o América na pré-Libertadores. O Fluminense joga fora de casa, o América em casa. O Coelho recebe o Guarani e é apontado pela Sportbet Brasil como favorito. Mas vou clicar no jogo do Fluminense para a gente dar uma olhada nas cotações. Para a Sportbet Brasil, o resultado mais normal é a vitória do Milionários. Eu não vou nessa, vou apostar no empate pagando R$3, ou seja, cada real apostado pode me render R$3. Vou colocar R$100 para ter a chance de faturar R$300. Bacana, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, faz seu cadastro na Sportbet Brasil e aproveita todas as vantagens da casa de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Palmeiras, que inscreveu 13 atletas campeões da Copa São Paulo de Juniores na Recopa Sul-Americana. A partir dessa quarta-feira, Palmeiras e Atlético Paranaense disputam o título da competição que reúne o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul, a primeira partida marcada para Curitiba. Você pode até ter ficado surpreso com a quantidade de atletas revelados na base, mas vale observar que o Palmeiras inscreveu 44 jogadores diferentes, os mais conhecidos do time campeão, Pedro Bicalho, Vanderlan e Giovani. O Endrick, que é o grande destaque, o maior potencial das categorias de base do Palmeiras, segue em férias, inclusive conversando com vários clubes importantes do futebol europeu. Mudando de assunto, quero falar a respeito do nono reforço do Fortaleza para a temporada. Trata-se de Zé Wellison, volante que pertence ao Atlético Mineiro, esteve emprestado na temporada passada ao Sport e já foi oficializado, inclusive participou do primeiro treino nessa segunda-feira. Zé que se mostrou bastante animado com a possibilidade de defender o Fortaleza e, mais do que isso, disputar a Libertadores da América. Para completar, quero contar que Lisca doido foi visto assistindo do estádio ao empate do Juventude com o Aimoré, empate 1-1, jogo disputado no Cristo Rei. Muita gente associou a presença do Lisca à possibilidade dele virar técnico do Juventude. Já havia recebido uma proposta dias atrás e recusou. Vale lembrar que o Lisca não trabalha desde setembro do ano passado, quando foi demitido pelo Vasco. Bora falar agora sobre Diego Rossi, atacante uruguaio que pertence ao Los Angeles FC e está emprestado ao Fenerbahçe da Turquia. Nos últimos dias, muita gente cravou que ele estava de mudança para o Flamengo. As negociações deram uma bela esfriada, nem se falou mais a respeito desse negócio. Mas tem alguns bastidores importantes. Quem já fez proposta oficial pelo Diego Rossi foi o Internacional, que procurou recentemente o Los Angeles FC e ofereceu 5 milhões de dólares
para a contratação do jogador de forma imediata. O Medina tem batido na tecla de que o Inter precisa de jogadores de velocidade pelo lado de campo, exatamente a característica do atacante uruguaio. O problema é que o Los Angeles FC pediu 8 milhões de dólares para liberá-lo. E de acordo com a imprensa turca, o Fenerbahçe vai acabar exercendo o direito de compra para ficar com o Diego Rossi. Então, nesse momento, o mais provável é que nem Flamengo, nem o Internacional acabem levando o jogador, atleta que tem 27 partidas na atual temporada pelo Fenerbahçe, 17 na condição de titular, são 2 gols e 5 assistências, com a observação importante de que ele não marca um gol desde 17 de outubro do ano passado. Bora falar agora sobre o Ceará, muito perto de anunciar o tão sonhado atacante, o camisa 9 conhecido, famoso. Será que o torcedor do vovô vai ficar animado? Dentinho, 33 anos de idade, jogador revelado no Corinthians e desempregado desde novembro do ano passado, quando seu contrato com o Shakhtar Donetsk não foi renovado. Dentinho queria muito voltar para o Corinthians, nem teve proposta. De qualquer maneira, nos últimos dias foi sondado pelo Cruzeiro e pelo São Paulo, acabou que não rolou acordo. Dentinho seguiu desempregado, cuidando da forma física e aproveitando bastante esse tempo livre ao lado do Lulinha, outro ex-atleta revelado com ele no Corinthians. A informação a respeito do interesse do Dentinho surgiu nessa segunda-feira. Ninguém do Ceará confirma, mas as negociações estão bem avançadas. O Ceará fez uma proposta, o Dentinho fez uma contraproposta, houve o acordo entre as partes e agora pequenos detalhes burocráticos, além da realização dos exames médicos, separam o Ceará de anunciar o Dentinho. Vovô que já contratou 8 jogadores para a atual temporada. São eles os laterais direitos Michel Macedo e Nino Paraíba, o lateral esquerdo Vitor Luiz, o zagueiro Lucas Ribeiro, os volantes Richard e Richardson, além dos atacantes Yuri Castilho e Zé Roberto. Agora com notícia exclusiva, o São Paulo tem nesse momento negociações com 2 empresas para venda dos name rights do estádio do Morumbi. Informação que foi revelada com exclusividade no canal do Nicola. Durante o programa dessa segunda-feira, a gente entrevistou o diretor de marketing do Tricolor, o Eduardo Toni. Já separei o trecho em que ele trata sobre esse assunto. Antes, só contextualizar. O Toni participou ao vivo e contou sobre uma série de novidades. Falou a respeito das metas do sócio-torcedor, falou sobre a valorização da camisa do São Paulo em comparação à era Leco, afirmou que o Tricolor ainda está aberto a outras possibilidades de patrocínio, além da série de comemorações que serão feitas para festejar os 30 anos do primeiro título mundial no Japão. Mas, sobre os name rights, de acordo com Eduardo Toni, o Tricolor quase vendeu o nome do estádio do Morumbi na temporada passada. Acabou que não rolou. Nesse momento são 2 as tratativas. Perguntei para ele sobre cifras e a resposta foi que o São Paulo espera por algumas dezenas de milhões de reais. Dá uma conferida nas respostas. Eu tive propostas de name rights no ano passado. Eu negociei fortemente com 2 empresas. Uma não evoluiu porque o valor era muito abaixo. A segunda ficou próximo, mas não atingiu o nosso mínimo. Então, a gente não evoluiu porque não conseguiu chegar nos valores que acreditamos sejam justos para essa propriedade. Sim, acredito e é possível. Nós temos hoje 2 negociações ainda. Na nossa última coletiva de imprensa, aconteceu uma coisa espetacular, não sei se você se lembra, quando anunciamos a Bitso, com o Sector Right, um setor do estádio com o nome da marca, nas redes sociais criou-se um nome, Morumbitsu, que é a mistura das duas, né? Morumbi com Bitsu, Morumbitsu. Isso foi tamanho impacto para a marca que a Bitsu cogitou e nós estamos conversando com eles. Eu recebi, isso foi numa sexta-feira, Nicola, esse anúncio. Na terça-feira eu recebi uma ligação do CEO da Bitsu pedindo uma proposta, a gente preparou uma apresentação, encaminhou a eles. Já temos negociações, conversas, então essa sim é uma possibilidade, inclusive. Até a marca veio do torcedor que criou o Morumbitsu. Naquele primeiro momento não era o objetivo da marca, mas quando eles viram o engajamento da torcida, a repercussão que isso deu, é um assunto que veio à tona. Naturalmente, não é uma propriedade fácil de se vender, até porque a gente é um clube muito tradicional, você sabe disso, os nossos conselheiros, o nosso conselho administrativo, conselho deliberativo, a gente não vai mudar o nome do estádio por um valor que esteja aquém do que a gente entende que valha.
E antes de mudar de assunto, como eu contei para vocês na semana passada, Andrés Colorado, volante colombiano, é o mais novo reforço do tricolor. Ele desembarcou na madrugada dessa terça-feira em São Paulo, chegou a falar com os jornalistas que o esperavam. Ele ficará por empréstimo no tricolor até dezembro, tem os direitos econômicos presos ao Courtois. Se o tricolor quiser comprá-lo em definitivo, vai precisar desembolsar US$ 1.600.000, que hoje equivalem a R$ 8.200.000. Bora falar agora sobre a segunda-feira extremamente tensa para Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter com a hashtag #ForaLeila. A curiosidade é como essa situação foi construída. A Leila, preocupada com a distância em relação às mídias paulistrinas, decidiu convocar um encontro com influenciadores palmeirenses. Esse encontro aconteceu na tarde dessa segunda-feira na academia de futebol. A ideia era apresentar as ideias, os projetos e ouvir um pouquinho das pessoas que falam a respeito do Palmeiras no YouTube e em outras redes sociais. Só que esse encontro também contou com a presença de Olivério Júnior, jornalista que faz há bastante tempo um trabalho de assessor de imprensa da Leila. E ele virou alvo de protesto dos palmeirenses por ser torcedor do Corinthians. Quando os convidados da Leila deixaram a academia de futebol e começaram a repercutir o encontro, falaram a respeito da resposta da Leila, assegurando que Olivério Júnior não será demitido. Disseram também que Olivério participou desse encontro. Foi o suficiente para que vários, dezenas, centenas, milhares de torcedores do Palmeiras usassem as redes sociais para exigir a saída do Olivério e também da Leila Pereira. A curiosidade é que ela não tem 2 meses à frente do Verdão, desde que foi eleita presidente. Durante esse período, o Palmeiras conquistou o título da Copa São Paulo de Juniores, esteve com chances de vencer o Mundial de Clubes, acabou derrotado pelo Chelsea na prorrogação, a 4 minutos do fim de uma decisão nos pênaltis, mas nada disso interessa ao torcedor alviverde, que anda bastante irritado. Outra curiosidade é que essa crise instalada pelo torcedor acontece menos de 48 horas antes de mais uma final, a final da Recopa Sul-Americana. Para arrematar, é importante contar que a Leila foi perguntada por esses torcedores a respeito do centroavante. Ela contou que Lucas Alário está descartado porque o Bayer Leverkusen não quis negociá-lo. Em relação ao Tati Castellanos, não houve acordo, porque a pedida do argentino foi completamente fora da realidade. Bora falar agora sobre o Vasco e o dia seguinte da grande notícia. Nessa segunda-feira, o Vasco comunicou que chegou a um pré-acordo com a 777 Partners para vender 70% de suas ações por R$ 700 milhões. O Vasco está colocando esse acordo como o maior da história do futebol brasileiro. Afinal de contas, além dos 700 milhões de investimento, tem mais 700 milhões que esse parceiro assume em relação às dívidas do Vasco e outros 350 milhões de reais da reforma de São Januário. De qualquer forma, fui ouvir o Levinciano, candidato derrotado à presidência na última eleição. A curiosidade é que ele nem foi derrotado, né? Na primeira eleição do Vasco ele acabou sendo eleito, essa eleição foi anulada e na segunda ele nem sequer participou. Levin passou meses brigando para ter o direito de ser o presidente do Vasco. Acontece que a justiça vetou essa possibilidade. Pois bem, conversei com o Levin para saber se ele estava animado, se ele havia gostado do acordo firmado pelo Jorge Salgado, e o opositor foi radicalmente contrário a tudo que foi fechado pelo Jorge Salgado. Dá uma olhada nas frases, abre aspas. O Salgado acabou de assinar sua sentença de morte no Vasco. Ele assinou um acordo sem anuência do CD e dos sócios. Agora é só questão de tempo até ele ser destituído. Considero essa chance muito grande. Fecha aspas. Importante só contextualizar que o acordo firmado entre o Jorge Salgado e a 777 Partners deixa de ter valor se não houver aprovação tanto do Conselho Deliberativo quanto dos sócios. O Levinciano também questionou as condições do negócio, abre aspas. Achei a proposta ridícula e é um grande golpe, porque na verdade, em vez de 700 milhões de reais, serão só 70 milhões de reais. Os outros 630 milhões serão gerados na própria operação do futebol. A verdade é que o Vasco está sendo vendido pelo valor que o rival, no caso o Flamengo, fatura em 20 dias, fecha aspas. Outra declaração forte do Levinciano diz respeito à Sociedade Anônima do Futebol, abre aspas. A SAF é para clubes medianos, menores. O Vasco é totalmente recuperável sem precisar vender ações para ninguém, fecha aspas. O Levin tem certeza de que não vai haver aprovação nem no Conselho Deliberativo, nem entre os sócios,
Queria muito saber a sua opinião vascaíno. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa sobre o acordo e sobre as declarações do Levin. Para fechar o vídeo, para falar a respeito da busca do Corinthians por um treinador ao longo da segunda-feira, houve muita especulação sobre a possibilidade de o Timão abrir negociações com algum técnico brasileiro ou sul-americano, isso porque todas as tentativas em Portugal até agora não renderam frutos. Jorge Jesus, Rui Vitória, Paulo Fonseca, Vitor Pereira e mais recentemente Luiz Castro. É bem verdade que o Luiz ainda nem foi anunciado no Botafogo, negociação das mais complexas, mas o Corinthians já segue em busca de um outro treinador para substituir o Silvinho. Lá se vão mais de 2 semanas, a gente está indo para a 3ª semana sem que o Corinthians tenha um treinador efetivo. Fernando Lázaro tem atuado como interino. Conversei com uma fonte importante dentro do Corinthians e perguntei se algum brasileiro ou algum sul-americano pode voltar a estar na pauta. Esse dirigente assegurou que brasileiro está completamente descartado e que só vai haver busca por um sul-americano se a última cartada do Corinthians em relação a um técnico português não avançar. Esse dirigente não quis me contar qual o técnico português em pauta, mas o Timão ainda tem tratativa com mais uma alternativa por lá. Existe uma especulação que começou nessa segunda-feira de que o provável novo alvo é Ricardo Soares, técnico de 47 anos, tratado como uma grande sensação do Campeonato Português nessa temporada. É que ele dirige o pequenino Gil Vicente, que está na sua 2ª temporada depois de subir à 1ª divisão. Na primeira temporada passou sem grandes sustos, se manteve na elite e nesse momento, na temporada 2021-2022, é o 5º colocado do Campeonato Português, só atrás dos 4 grandes. É inclusive o time com mais gols marcados e menos gols sofridos, excluindo Porto, Sporting, Braga e Benfica. Recentemente, o Gil Vicente foi a Lisboa e venceu o Benfica por 2-1, outro resultado que chamou bastante atenção. Não à toa, o Pedro Soares foi eleito o melhor treinador do Campeonato Português no mês de janeiro. É por causa dessas credenciais que recentemente o Santos identificou no treinador uma boa alternativa e tinha debatido internamente ao longo do final de semana a possibilidade da sua contratação. Técnico bem mais barato do que todos os outros portugueses, é bem verdade, com um currículo bem menor também. O Gil Vicente é de longe o melhor trabalho que ele tem como treinador. São só 5 temporadas na 1ª divisão do Campeonato Português. E foi em meio a esse contexto que o Corinthians recebeu, nas últimas horas, a sugestão do Ricardo Soares e está avaliando os prós e contras antes de avançar. Você gostou da ideia? Acha que ele tem tamanho, tem currículo para dirigir o Corinthians? Quem seria o seu preferido? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Contei para vocês ao longo da segunda-feira que Roberto de Andrade e Alessandro vão ser muito cobrados pelo torcedor corintiano, que está bastante incomodado com a demora na busca por um técnico. Bom, pessoal, eram essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho. Ativa também as notificações, fechado? A gente volta à tarde com mais um vídeo. E a partir das 7, 7h15, no máximo 7h30, com o programa do Nicola ao vivo. Fechou? Abraço, tchau!